Bora, tio Binho, brincar um pouquinho mais de separação? Sim, você vai agora seguir a sequência para separação de misturas. Binho, por que eu vou separar essas misturas? Porque é bem simples, você quer substância pura, você vai separar para poder analisar cada uma. É isso que você vai fazer agora. Então vamos continuar com essa ideia toda? Vamos. Estou trabalhando ainda com misturas heterogêneas, aquilo que você não consegue dissolver no outro. A maioria das separações são heterogêneas porque é mais fácil. Agora, homogênea, você precisa de alguns processos, que também não é difícil, não. Vamos lá, então. Você trabalha um pouquinho, Binho, com a sinfonação. A sinfonação você vai trabalhar com a pressão de novo, com a diferença de pressão. Como assim? Você concorda comigo que você tem um cano? Concorda comigo? Sim ou não? Sim, eu tenho um caninho. Se eu tirar o ar de dentro desse caninho, a pressão dentro desse cano vai diminuir. Eu estou tirando algo que tem massa, volume e eu colocar no espaço. Estou tirando, deixando como se fosse um vácuo, perfeito? O que vai acontecer? De novo, a pressão externa vai agir, vai literalmente forçar. A pressão é força sobre uma área. Você empurra e vai todo o líquido para baixo. Perfeito? Como assim, Binho? Olha só. Se você tivesse, por exemplo, água e óleo, a água fica embaixo, o óleo fica em cima. Aí você faz o seguinte, você tira a pressão daqui de dentro desse cano, pega a água, porque a pressão externa está aumentando, está agindo, e você consegue tirar totalmente a água. Eu lembro muito bem que da minha época, você tinha aquelas piscinas grandes, na verdade, uma piscina azulzinha, que era a felicidade do pobre. Na verdade, a minha época era assim, você era rico quando tinha essa piscina. Nossa, que chique. E quando você queria tirar o excesso de água, pelo menos tirar essa água para não ficar acumulada ali, a brincadeira do Zika, perfeito? Você fazia uma sifonação, você puxava literalmente para tirar o ar de dentro e a pressão externa agia. Gasolina também, muitas pessoas fizeram isso com os carros antigos, tirar a gasolina para puxar para o próximo, quando era um pouquinho mais inflacionária. Quando na verdade hoje está um pouquinho mais alta a gasolina, mas na época era um pouquinho mais pesado. Perfeito? Mas mesma coisa, Binho, se você tirar literalmente a pressão daqui de dentro, a pressão externa atua. Aí você consegue tirar aquilo que você precisa. Como assim? Eu te mostro. Você tem, por favor, sólido líquido, é bem fácil. Se você aumentar a pressão, você tira o líquido e o sólido fica. Concorda comigo? Joia? Perfeito? Porque ele consegue, tem mais espaço no líquido, você consegue tirar. E também líquido, aquela brincadeira que eu falei para ti. Se você tem água e óleo, sabe muito bem que a água vai ficar embaixo, você vai lá sopra, tira a água e o óleo fica bonitinho. Foi de boa até aí? Então você tem a brincadeira da sinfonação, que pode ser sólido, líquido, mas por favor, você tem que usar um sifão. Joia, que é isso aqui, esse tubinho IU. Joia, para você ter uma pressão externa atuando. Foi de boa? Tenho certeza que sim. Vamos lá então. Aí você tem, de novo, a centrifugação. Pera aí, Binho. Se você não conseguiu tirar aquela brincadeira de separar por decantação de uma forma muito rápida. Binho, eu quero uma forma mais rápida. Você faz uma centrifugação. Perfeito? Você usa uma força que literalmente atua com gravidade. Você está girando, você vai para o fundo, concorda comigo? Porque existe uma gravidade. Existe uma aceleração aí que você já viu em física. Perfeito? Então, meus amores, se você pensar um pouquinho, Binho, eu tenho sangue. O sangue, a olho nu, você vê homogêneo. Mas quando você vê a microscópio, você tem heterogêneo. Então, você consegue separar o sangue por centrifugação. As plaquetas, as hemácias, assim por diante, você consegue. É só fazer o seguinte, Binho, usar uma centrífuga. Muito laboratório a gente usa isso. Nos laboratórios a gente pega o sangue e consegue separar literalmente em 3 fases, perfeito? Aí você consegue aquilo que você precisa, plaquetas, hemácias e o restante. Joia, bem bonitinho, Binho. Então, por centrifugação, pela reação da centrífuga, pela ação da centrífuga, você coloca o seu sangue e você consegue analisar o seu sangue. Consegue entender isso? É bem bacana. Então, centrífuga, meus amores, não deixa de ser uma decantação, só que uma decantação rápida. De novo, decantação é o processo lento que eu falei para vocês. Perfeito? Água e barro. Você deixa o barro no fundinho paradinho. Centrifugação é o processo mais rápido. Conseguiu entender? Joia. Vamos lá então. Aí você tem um outro método de separação, que é a peneiração entre tamanho de partículas. Sólido, mais tamanho da partícula. Binho, eu podia fazer a catação com peneiração? Pode, sem problema nenhum. Não vai te impedir, porque você tem sólido, pelo tamanho da partícula. O menor passa. Aonde que acontece isso? Você tem no tratamento de água, o gradeamento. Quando você joga umas grades, literalmente formando como se fosse uma peneira, aquilo que é sólido fica primeiro, o líquido passa. Claro que não vai passar aí todas as impurezas, mas você consegue pegar o mais grosso, concorda comigo? Então peneiração é isso, meus amores. Você consegue separar pelo tamanho da partícula. E é sólido, você consegue entender isso. Joia? Vamos lá então, Binho. Tem mais? Claro que tem mais. Você tem a separação magnética. Aqui, ó, se você tem um pouquinho de enxofre com limalha de ferro, como assim, Binho? Sabe Bombril, quando ele está enferrujadinho? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Binho, eu tenho enxofre, eu tenho areia junto com ferro. Você passa um ímã em cima, você tem uma diferença de potencial, aí vai ser atraído por quem, Binho? Pelo ferro. O ímã vai atrair o
ferro. Aí você consegue deixar aquele enxofre purinho. Olha que bacana, a separação magnética. Joia? Bem, em empresas acontece isso, sim. Se você tem um monte de cascalho, você coloca ímãs muito grande e você quer tirar a parte metálica, tá aqui, ó, partículas ferrosas. Você tem um material contaminado e você tira literalmente por magnetismo, que você chama de separação magnética. Foi tranquilo, sim ou não? Tenho certeza que sim. Agora, meu amigo, é contigo. Eu já fiz a minha parte. Eu fui.